Irmãos, nós começamos há 2 semanas atrás uma nova série de mensagens que tem como título Uns aos Outros. Essa expressão uns aos outros se repete na Bíblia por muitas vezes. O Novo Testamento ele é repleto de repetições dessa expressão uns aos outros, com aplicações diferentes, mas com um único propósito. Nós começamos há 2 semanas atrás aprendendo sobre a responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros, que nós devemos amar uns aos outros. E essa é a base para a comunhão cristã, essa é a base para a vida em comunidade, que é o amor uns aos outros. Só que a gente aprendeu que amar não é simplesmente um sentimento. Amar me leva a agir em direção ao meu próximo. Me leva a uma atitude, que o amor é uma decisão que resulta em uma atitude. Então, quando eu amo o meu irmão, eu preciso demonstrar de forma prática o amor por ele. E o Senhor nos faz família, nos faz corpo, nos faz comunidade, onde existe essa implicação prática da vida em comunidade. Aí a gente aprendeu na semana passada que não tem como eu amar o meu irmão se eu não aceito o meu irmão. E aprendemos que nós aceitamos os nossos irmãos, que também foram, assim como nós, aceitos por Deus em Jesus Cristo. Então nós não temos direito de ter um critério diferente do de Jesus. O que na verdade acontece, o que nos difere, é como nós estamos na nossa caminhada. E na medida que nós caminhamos com Cristo, nós vamos sendo transformados. Tanto que o apóstolo Paulo, no texto que nós estudamos na semana passada, nós estudamos que o apóstolo Paulo fala o seguinte: nós que somos fortes, devemos carregar as debilidades daqueles que são fracos, ou suportar as fraquezas dos fracos. Mas o que Paulo diz é que fortes e fracos foram igualmente aceitos por Deus em Jesus Cristo, porque somos aceitos não naquilo que nós fazemos, mas somos aceitos mediante aos méritos de Jesus. E tudo que nós fazemos é em resposta ao fato de que Deus nos aceitou. Nessa noite, eu queria meditar com vocês lá em 1 Coríntios, então você já pode abrir 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo, agora não escrevendo à igreja em Roma, mas à igreja na cidade de Corinto, ele diz o seguinte: tenham igual cuidado uns com os outros. Tenham igual cuidado uns com os outros. E essa é a terceira mensagem. E como a gente viu na semana passada, o amor um ao outro implica a aceitação, e a aceitação implica o cuidado, a forma como nós nos relacionamos e a responsabilidade que nós temos uns com os outros. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, você que está com a sua Bíblia, se você trouxe ela impressa em papel, ou se você está com ela aí no seu dispositivo aí, ou smartphone, ou tablet, você pode acessar. Se você não tem ela disponível, a gente vai projetar na mesma versão que vai ser lida. Por isso eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos ler no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 12 ao versículo 27, a palavra de Deus que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo
segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Pode se assentar. O que nós vemos aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo falando sobre unidade e diversidade. Parece que unidade e diversidade são coisas antagônicas, são coisas opostas. Mas, na verdade, a gente vê aqui Paulo escrevendo essa carta à igreja em Corinto, chamando aquela igreja, advertindo aquela igreja, exortando aquela igreja para uma unidade em meio à diversidade. Nós temos a tendência de pensar em unidade como uniformidade. Mas a unidade sem diversidade, ela resulta em uniformidade. E a uniformidade pode nos levar à morte. A vida da igreja consiste em um equilíbrio de unidade e diversidade. Por isso, Paulo, quando traz esse ensino à igreja de Corinto, quando Paulo, inspirado por Deus, traz esse ensino à igreja de Corinto, ele compara a igreja a um corpo humano. E ele faz algumas aplicações relacionadas ao ouvido, olfato, cabeça, pés, mostrando que as diferenças de função se completam, que essa diversidade, ela existe justamente para gerar unidade. Eu gosto de fazer essa aplicação também, não somente com o corpo humano, mas também com uma banda de música. A gente acabou aqui, terminou agora o momento de louvor. O Otávio estava cantando, tocando violão, Rogério contrabaixo, Alan guitarra, bateria. Tinham diferentes instrumentos. Quem estava na bateria não estava fazendo exatamente a mesma coisa de quem estava no contrabaixo. Eu não sou músico, não entendo direito, mas se o Rogério errasse ali no contrabaixo, atrapalharia a bateria e assim sucessivamente. Ou seja, era uma diversidade de instrumentos, uma diversidade de músicos, fazendo coisas diferentes, mas no mesmo tom. Se não houvesse essa unidade, o que une a banda ali seria o quê? A música que estava sendo tocada, as notas, o tom, todo mundo tocando ali no mesmo tom, mas fazendo coisas o quê? Diferentes. Se essa diversidade, se essa diversidade não tivesse unidade, a gente teria o quê? Uma banda perdida, não haveria beleza. É igual uma orquestra. Tem ali uma variedade enorme de músicos, de instrumentos, tocando instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, instrumentos completamente diferentes, mas num único propósito, num único tom.
E ali está a beleza. Mas aí você imagina, se a gente tivesse um louvor aqui, onde todos os componentes, tivesse todo mundo numa bateria tocando bateria, tivesse só bateria, onde estaria a beleza? Imagina você ir numa orquestra que só tem violino. Embora o som do violino seja lindo, ele fica muito mais belo quando tem os outros instrumentos acompanhando, o violoncelo, os instrumentos de sopro. Então, a unidade não significa uniformidade, mas a unidade da igreja, ela consiste na diversidade. A diversidade com unidade, com o mesmo propósito. Por isso, Paulo compara a igreja também ao corpo humano. Eu fiz essa aplicação no que diz respeito à banda musical, uma orquestra, mas Paulo ele faz essa aplicação a um corpo humano, onde cada órgão, cada membro do corpo tem uma função diferente, onde cada um exerce uma função, mas tem um propósito único. Cada um precisa agir em cooperação com outra parte do corpo. Por isso tem esse conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. E esse conceito, meus irmãos, às vezes pode trazer para nós uma ideia equivocada sobre uma espiritualidade individual ou individualista. Mas quando a gente olha aqui nesse texto, nós vemos o apóstolo Paulo, no versículo 13, falando que nós fomos batizados em um único Espírito. Então, o que nós entendemos é que, na verdade, a igreja foi batizada e nós somos corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Não quer dizer, meus irmãos, que quando nós nos espalhamos, que o Espírito Santo de Deus não continue habitando em nós. Sim, ele continua, mas não tem a vitalidade do corpo de Cristo. Quando nós estamos separados, mas continuamos vivendo para a glória de Deus, é a igreja do Redentor, é a igreja de Cristo espalhada, mas glorificando a Deus, ou seja, agindo no mesmo propósito. Porque essa ideia de que nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós não entendemos que somos templo, porque fomos batizados em um único Espírito e nos tornamos uma única comunidade, pode trazer para nós a ideia equivocada de uma fé cristã desconectada de uma igreja local. Uma fé cristã individualista ou individual. Mas a vitalidade do corpo consiste na unidade, na comunidade. O que faz de nós corpo é a habitação de Deus, é o senso de pertencimento à comunidade aonde Deus habita. E a comunidade que Deus habita é a sua igreja. Mesmo nos momentos que eu não estou reunido com os meus irmãos, com os demais membros, eu continuo fazendo parte da comunidade. Eu continuo fazendo parte desse corpo que foi batizado em um só Espírito. Esse texto aponta para a impossibilidade de se viver uma fé autêntica, sem que ela seja vivida coletivamente e de forma o quê? Diversa. Assim como nós vimos na semana passada no texto de Romanos, a igreja em Roma, passava por um problema justamente pela falta de acolhimento em um ambiente diverso. E o apóstolo Paulo fala da diversidade, não só das diferentes características das pessoas que compõem o corpo de Cristo, mas também sobre algo fundamental na vida cristã, a diversidade de dons. E é interessante a gente ver que o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele dividiu, conforme a sua vontade, diferentes dons a cada membro do corpo. Quando a gente olha ali para aquele banner, ali ao lado, e naquela parte vermelha, onde tem o slogan da nossa igreja que diz, uma igreja para todos.
é justamente sobre diversidade de dons, de pessoas que nós estamos falando. Não estamos falando de uma igreja para todos, onde nós somos uma igreja permissiva, licenciosa, onde nós aceitamos qualquer tipo de coisa. Não, nós estamos falando que nós somos uma igreja que não é segmentada. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos essa diversidade. Uma igreja que tinha judeus, que tinha gregos, que tinham pessoas de várias localidades, de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, mas que foram batizados em um só Espírito, que o que os identificava como corpo era o Evangelho. Era Jesus Cristo que morreu na cruz por gregos, por judeus, por gentios. E de uns anos para cá, nós vemos um movimento de igrejas segmentadas. Igrejas que têm como propósito atender um determinado segmento da sociedade, uma determinada tribo urbana, um público específico, uma faixa etária específica, onde a igreja ela traça um público-alvo. Eu não estou falando, meus irmãos, aqui que nós não devemos nos contextualizar. Eu não estou falando aqui que nós não devemos fazer a leitura geográfica, social, do local onde a nossa comunidade de fé está inserida, a fim de que a gente possa se comunicar de forma mais eficaz com um morador padrão de um determinado lugar, de uma determinada tribo, de uma determinada classe social. Mas eu não posso cair na tentação da hipercontextualização, de forma que eu vou segmentar ou criar limites e padronizar a igreja. Quando nós agimos assim, nós estamos sendo orientados por uma cultura de mercado e não pela palavra de Deus. É a igreja se rendendo a demandas seculares e não sendo orientada pela perspectiva do reino de Deus. Isso ajuda a explicar, meus irmãos, porque muitas igrejas, e às vezes até outros ministérios cristãos, enfraquecem e morrem. Não há diversidade suficiente para impedir que a unidade se transforme em uniformidade. Não tem diversidade suficiente para impedir que essa unidade da igreja se transforme em uniformidade. E esse processo pode nos enganar. Esse processo ele é sedutor e ele pode nos enganar. Porque não é de uma hora para outra que a uniformidade resulta em morte. A uniformidade ela é atrativa durante um período de tempo, que pode levar anos, mas ela não tem sustentabilidade. No entanto, tem um outro extremo. A diversidade não controlada pode destruir a unidade, que aí nós vemos a anarquia. É como se essa banda, que eu dei exemplo no início, cada um tocasse uma música diferente. Cada um ou tocasse a mesma música num tom diferente. Cada um escolhesse o tom que fosse usar no seu instrumento. Não é essa diversidade não controlada que nós estamos falando, mas em uma diversidade que gera unidade. O que nós vemos em 1 Coríntios, no texto onde nós estamos nos concentrando nessa noite, em 1 Coríntios 12, o que nós vemos é o equilíbrio entre a unidade e a diversidade proveniente do que? Da maturidade. Só é possível alcançar uma unidade em meio à diversidade quando se tem maturidade. A tensão dentro do corpo, entre os membros individuais e o organismo como um todo, só pode ser resolvido
pela maturidade. Usando o corpo humano como ilustração, Paulo explica 2 fatos importantes sobre a diversidade no corpo de Cristo. Então, a gente faz a seguinte reflexão: por que existem membros diferentes? Paulo ele dá 2 explicações. O primeiro propósito da diversidade na igreja é o propósito de crescer, viver e servir. Nenhum membro deve se comparar a qualquer outro membro, pois cada um é diferente e cada um é igualmente importante dentro do corpo de Cristo. Suponho que seria capaz, talvez seria possível aprender a andar pelas mãos, talvez plantando bananeira. Mas é lógico que tendo mãos e pés, mesmo que você consiga desenvolver essa habilidade, você vai preferir andar usando os seus pés. Afinal de contas, os pés foram feitos para isso, e não as mãos. O ouvido não pode ver, e o olho, da mesma forma que o olho, não pode ouvir. No entanto, cada órgão exerce uma função crítica para o corpo. Algum de nós já se arriscou a tentar cheirar com os nossos ouvidos, como o apóstolo Paulo até menciona aqui? Podemos observar que hoje em dia algumas pessoas têm a tendência de valorizar os dons que colocam as pessoas em evidência. E alguns cristãos sentem-se extremamente culpados por possuírem dons que não os colocam em evidência. E é esse tipo de atitude que Paulo se opõe e refuta nesse parágrafo. A diversidade não implica em inferioridade. Outra característica destacada por Paulo é a soberania divina na distribuição de dons. Não é alvo de escolha humana. O dom não é alvo de escolha humana, mas providência divina para o bem do corpo. Porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Se o dom fosse alvo da escolha humana, nós iríamos ser orientados pelo nosso coração pecador. Nós escolheríamos o dom a partir de competição, a partir de resultado que nos coloque em evidência. Mas Deus sabiamente distribui essa diversidade de dons para o bom funcionamento do corpo. E quando Paulo diz isso, Paulo diz que Deus faz isso de forma soberana, distribui os dons de forma soberana, onde cada um possui o quê? Igual importância. Cada um possui a mesma importância. Mesmo aqueles membros que supostamente têm uma função inferior, não têm inferioridade. Na verdade, possui igual importância. Se não fosse assim, nós estaríamos pensando que Deus, estaríamos imaginando que o Senhor cometeu erro ao conceder diferentes dons. Então, a primeira razão, a primeira importância de se ter uma diversidade de dons na igreja é o propósito de crescer, viver e servir. Mas Paulo ele também destaca uma segunda importância, que é aprender que somos mutuamente dependentes. A diversidade no corpo é a evidência da sabedoria de Deus. É mostrar para cada um de nós que nós não somos autossuficientes e que cada membro precisa um dos outros. E nós não podemos nos dar o luxo de achar que somos independentes. Quando uma parte do corpo torna-se independente,
Isso gera um problema sério, que pode levar o corpo a uma enfermidade e até mesmo a morte. Em um corpo humano saudável, os diversos membros cooperam uns com os outros e até mesmo compensam uns pelos outros quando ocorre uma crise. Eu não sei, eu não quero falar nenhuma besteira aqui, tem alguns médicos na igreja, mas igual quando a pessoa tem a falta de um membro ou a falta de um sentido do corpo e outro sentido acaba compensando isso. Né? O cego que tenta compensar a falta da visão a partir do tato, do olfato. O que nós vemos? Há uma debilidade. O tato não vai substituir completamente o quê? A visão. Mas esse outro sentido tenta, de alguma forma, cooperar e suportar, suprir a falta daquele sentido. O que é uma doença, senão que uma espécie de desequilíbrio do corpo? Quando o corpo está doente, de alguma forma é um desequilíbrio do corpo. E no instante que uma parte do corpo diz à outra parte do corpo o seguinte: eu não preciso de você, o corpo começa o quê? A se enfraquecer e a morrer. E isso gera problema para todo o corpo. O desejo de Deus é que não haja nenhum tipo de divisão na igreja, nenhum tipo de divisão no seu corpo, e sim uma diversidade que conduz à unidade. E de que forma isso ocorre? Quando os membros cuidam uns dos outros. Quando os membros cuidam uns dos outros, nós somos conduzidos à unidade. E de que forma nós podemos cuidar uns dos outros? Ao funcionar, quando nós começamos a funcionar de acordo com a vontade de Deus e ajudar os outros membros a fazer o mesmo. Quando nós colocamos em prática o dom que Deus nos deu para servir uns aos outros. Se um membro sofre, afeta todos os outros membros. Mas quando um membro está saudável e ajuda os outros membros a se fortalecerem, o corpo se torna saudável também. Como nós podemos aplicar esse princípio? Como nós podemos aplicar esse ensino na nossa vida em comunidade, na nossa igreja local? Entendendo que a unidade no corpo é algo fundamental. O próprio Senhor Jesus, em vários momentos, falou sobre isso. Em um momento narrado pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 25, ele vai dizer: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele conclui no versículo 30 dizendo: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus, quando fala isso, ele está falando exatamente sobre unidade, que vem a partir da compreensão de quem Deus é, a compreensão de quem Cristo era. Quando Jesus fala isso, ele está falando a fariseus, num momento onde um homem estava possesso por espíritos malignos. E Jesus repreende ali, naquele momento, religiosos, fariseus, pela falta de compreensão do poder de Cristo, pela falta do senso de unidade do corpo de Cristo naquele momento.
Jesus ali está advertindo sobre a unidade entre crentes. Jesus também, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 11, na sua última oração, ele diz o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A última oração de Jesus é exatamente a respeito da unidade da igreja. Mesmo tendo muitos membros, nós formamos um só corpo. Na teologia nós falamos que a igreja é a expressão mística de Cristo na terra. Quando o Senhor Jesus fala: e recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Quando ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, ele está falando exatamente sobre isso, que nós somos a expressão de Cristo na terra. Que através desse único Espírito que todos nós fomos batizados, nós somos capacitados para ser a expressão de Cristo na terra. Através do Espírito que nos batiza no corpo, tendo Cristo como cabeça. Então, o que nós precisamos para que o corpo funcione? Que todo o corpo cuide do corpo. O cuidado não é exclusividade de um membro apenas, mas de todos, sem distinção ou preferências. Nós temos na nossa igreja grupos pequenos. Por que nós temos isso? Por que nós fazemos isso? Foi uma opção dentre uma variedade de possibilidades, de métodos. Ter grupos pequenos para a gente é simplesmente um método? Não. É uma forma que nós entendemos que é eficaz para obedecermos um imperativo bíblico do cuidado um para com os outros. Onde a responsabilidade do cuidado do corpo não é centralizada apenas na figura do pastor. Embora o pastor tenha essa prerrogativa do cuidado, o cuidado do corpo é compartilhado em todo o corpo. Como a palavra de Deus diz: tenham igual cuidado uns para com os outros. Paulo ele dirige essa carta a toda a igreja, ele não está falando apenas aos presbíteros da igreja em Corinto, mas ele fala com todo o corpo. Nós temos responsabilidade uns para com os outros, e nós não temos direito de exercer o nosso dom, o nosso cuidado, de acordo com as nossas preferências, com distinção, ou da forma como nós julgamos o merecimento, como se nós escolhêssemos ou nós determinássemos dentro do corpo aqueles que merecem ser servidos através do nosso dom. Outro erro que nós temos, outra tendência ao erro que nós temos, é achar que nós estamos na igreja apenas para sermos cuidados. Sim, estamos na igreja para sermos cuidados. No material, você que passou pela classe de membros aqui, nós falamos o compromisso da igreja do Redentor com cada membro, o cuidado pastoral, através do pastor, através dos presbíteros, mas através de toda a igreja, sim. Mas nós temos a tendência de pensar que estamos aqui apenas para sermos cuidados. Mas, na verdade, nós somos chamados para cuidar e para sermos cuidados. Para sermos cuidados, mas também para cuidar. E de que forma nós fazemos isso?
usando o dom que nós recebemos do Senhor em favor dos nossos irmãos, sem fazer qualquer tipo de quê? Distinção, cuidando uns dos outros de igual forma. Por isso é necessário que haja ajuntamento, para que o corpo permaneça saudável. Nós vivemos na era da tecnologia e também na era do individualismo. Na última terça-feira nós tivemos aqui na igreja o encontro do Restore Brasil. A gente teve o privilégio de receber o reverendo Felipe Fontes. Foi muito bom, fantástico. Os irmãos da igreja que puderam estar presentes saíram daqui verdadeiramente alimentados pela palavra, encorajados. E uma coisa que ele falou interessante é sobre a transmissão ao vivo do culto. Ele não falou exatamente do gravar o culto, do disponibilizar o culto para os membros da igreja. A gente faz isso aqui, durante a semana está disponível. É uma ferramenta, inclusive, para que os irmãos possam ver novamente a pregação, aqueles que têm tempo, que desejam. Aqueles que por algum motivo não puderam vir, melhor dizendo, tem a opção de assistir depois para poder discutir, conversar, fazer aplicação prática no seu grupo pequeno. Então, é uma ferramenta importante. É uma ferramenta para que pessoas que não são crentes, por acaso, você pode enviar uma pregação para um amigo, para um irmão, para um parente, para um familiar, né? Mas ele fala não exatamente sobre a publicação posterior da pregação, mas a transmissão completa do culto ao vivo. Num tempo individualista e também onde o conforto se tornou um ídolo, as pessoas podem ter uma tendência de menosprezar a importância do ajuntamento público da igreja e acompanhar ao vivo, de casa, o louvor, as orações, a pregação, e colocar de lado a importância do ajuntamento público. Claro, não estou falando, e ele destacou, o reverendo Felipe Fontes destacou isso, e concordo, não querendo subtrair todas as vantagens, os benefícios que também a transmissão ao vivo pode trazer, mas o perigo que isso pode trazer às pessoas num tempo individualista que nós temos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa ausência não afeta só a nós mesmos. Às vezes a gente acha que a nossa ausência prejudica só a nós. Mas a partir do momento que eu não me sinto prejudicado, no momento que eu não estou presente, eu penso o seguinte: está tranquilo. A nossa ausência prejudica a nós, mesmo que a gente imagine que não está nos prejudicando, mas prejudica também ao corpo. Nós não somos crentes individuais, nós não somos membros individuais, mas compomos um corpo. Então, a importância do ajuntamento é para a vitalidade espiritual nossa e dos nossos irmãos, porque quando um membro está em falta, todo o corpo sofre. Quantos de nós, meus irmãos, já tivemos a ilusão de achar que poderíamos viver uma vida cristã autêntica em casa? Mas a vida em comunidade nos dá o senso de pertencimento, porque não há vida desconectada fora do corpo, desconectada do corpo. O corpo é o veículo que Deus usa para que o Espírito, que cada um dele recebeu, produza vida, conselho, cuidado, oração, encorajamento, suporte, ajuda. Todos nós, como o apóstolo Paulo fala, bebemos do mesmo Espírito. E a fonte de onde bebemos desse Espírito é a comunidade onde Deus habita. Obrigado. E por que nós fazemos isso? Por que nós temos esse entendimento? Fazemos isso em resposta ao que Deus fez por nós.
Deus é aquele que cuida de nós, que cuidou de nós desde o princípio, nos criando. Aquele que é o Criador de todas as coisas, que nos fez. Que fez o mundo para nós, lá no princípio, de forma perfeita. A criação é um gesto de cuidado de Deus para conosco. A palavra de Deus diz lá no Gênesis que o mundo foi criado de forma perfeita, com tudo necessário para que nós pudéssemos viver de forma plena. E como nós, seres humanos, reagimos ao cuidado de Deus? Nós reagimos traindo a Deus, desobedecendo a Deus, ofendendo a santidade de Deus. E essa traição trouxe para nós o quê? Separação entre nós e o nosso Criador. Separação do Deus que cuidou de nós. E o que Deus faz em resposta à nossa traição? Essa desconexão dá para nós, gera em nós, a perspectiva o quê? De morte, de perdição. Todos nós, a palavra de Deus diz que mediante a nossa traição ao cuidado de Deus, nós estamos condenados à morte. Impossibilitados de sermos os nossos próprios salvadores a partir daquilo que a gente faz. Diante da nossa impossibilidade, diante da nossa falência espiritual e moral, o que Deus faz? Ele cuida de nós mais uma vez, enviando para a gente, quem? Jesus Cristo, que é o presente de Deus para nós, o cuidado de Deus para nós. E é interessante que a palavra dom, no inglês, por exemplo, é a mesma palavra para presente, são sinônimos. E Deus nos exerce o seu dom para conosco. O dom que? Da salvação. Cuidando como uma demonstração de cuidado. E Deus cuida de nós, não porque a gente demonstrou mérito para recebermos o seu cuidado. Ele cuidou de nós quando nós não merecíamos, não éramos merecedores desse seu cuidado. Assim como Deus dá dons diferentes a nós para que façamos pelo outro o que o outro não possui, por isso a diversidade. Se eu tenho um dom e o meu irmão não tem, o meu dom precisa ser colocado em prática na vida dele. E o dom dele abençoa a minha vida. O exercício da prática do dom, do serviço ao outro a partir do dom, ser orientado por dons, é uma expressão de cuidado e um testemunho do Evangelho, porque Deus cuidou de nós fazendo aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. E para esse grande problema, só uma pessoa podia fazer: Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O único que tem essa prerrogativa de suprir a necessidade que todos nós temos de termos um Salvador. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo seu cuidado. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. E o Senhor demonstrou o maior cuidado para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer, se sacrificar por cada um de nós. Mas nós te louvamos porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. E na sua ressurreição nós também ressuscitamos contigo e temos nova vida. Por isso nós pedimos que essa nova vida que nós vivemos, onde somos batizados em um só Espírito para ser parte de um único corpo, produza em cada um de nós o senso de cuidado mútuo, a responsabilidade que nós temos de cuidarmos uns dos outros, porque fazemos parte dessa comunidade, da comunidade onde o Senhor habita, que é a tua igreja. Nos ensina, Senhor Deus, viver dessa forma a cada dia.
No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus.